Amém. Outra coisa, varão, ó, terceiro domingo do mês tu prega. Já vai preparando, começa a jejuar desde já. Terceiro domingo. Não é? Graça e paz, queridos. Boa noite. Irmãos, vamos orar. Eu gostaria de orar pela Luísa. A Luísa estava com febre hoje à tarde, tá? Vamos orar pela Luísa, vamos orar também pela Gabi. A Gabi, na verdade, ela não está com Covid, ela está com pneumonia. Ela está internada no hospital de Covid, mas sem Covid. Ela está numa ala separada, sozinha, só ela no quarto, mas ela está com pneumonia. Mas não era muito fácil o quadro dela. Então a gente vai orar pela Gabi e vamos orar também pela Luísa. A Luísa estava com 38 graus de febre agora. Pode ser dente, pode ser um resfriado ou qualquer outra coisa. Nós vamos orar por elas agora no nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, e te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado e guardado nesse tempo. Que o Senhor, ó Deus, agora tome em tuas mãos, ó Deus, a vida, Pai, da nossa pequena Gabi. Que o Senhor visite ela naquele hospital, ó Deus, tire ela desse quadro infeccioso. Deus, coloca a sua mão nos seus pulmõezinhos, ó Deus, e dá vitória a ela. O Senhor já aguardou em tantas outras vezes, ó Deus, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor agora também irá fazer um milagre na vida da Gabriele. Cuida dela, guarda, proteja, ó Deus, repreenda todo mal, toda infecção, toda febre. Abençoe também seus pais, ó Deus, o Dene, a Aline, que eles tenham calma, paz no coração para vencer, ó Deus, as lutas do dia a dia e também, ó Deus, as incertezas, ó Deus, que as doenças trazem ao coração, ó Deus, daqueles que até mesmo temem ao Senhor. Abençoe a vida deles, abençoe também a vida da Luísa. Deus, a Luísa hoje à tarde não estava muito bem, ela comemora um aninho de vida hoje. Ó Deus, o Senhor guardou, protegeu ela em todo o tempo, protegeu ela, Deus, na gravidez, ó Deus, no nascimento, até agora, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor irá protegê-la até mesmo ela crescer e ser ainda mais um instrumento da glória de Deus nessa terra. Nós abençoamos a vida da Gabriele, abençoamos a vida da Luísa, te pedimos também a tua bênção sobre elas, que a cura do Senhor seja sobre elas, e também te pedimos sobre aqueles que estão enfermos. Há muitas pessoas enfermas, ó Deus, na igreja ou próximo a ela. Que o Senhor visite a cada uma dessas pessoas agora, e que o Senhor traga a tua paz e a tua cura sobre elas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 41. A gente mandou um estudo hoje no grupo do Etel, né? Seja bem-vindo você que nos assiste, né? A Escola de Treinamento e Liderança da Igreja Batista Sião, Etel. E nós já havíamos mandado o estudo no grupo da Etel, né? E a gente vai estar hoje estudando, querido, sabe, vendo o modelo dos discípulos de Jesus, ok? Os discípulos de Jesus, irmãos, aquilo que Jesus ensina para eles e como eles se comportam na caminhada com Jesus. A partir de agora, queridos, nós vamos trabalhar muito mais discipulado literalmente, tá? A gente vai trabalhar mais como você vai se comportar diante das circunstâncias que Deus colocar na sua vida para você liderar. Seja a célula, seja o pequeno grupo, seja o ministério de louvor, seja qualquer outro ministério dentro da igreja, seja uma escola bíblica dominical, seja o que for, qualquer ministério dentro da igreja, você vai estar sendo capacitado para isso, ok? Então, vamos ler a palavra do Senhor aqui em Isaías capítulo 48, versículo 8 e 9. Enquanto você acha, eu vou ler a introdução do estudo de hoje. Diz assim: Jesus tem uma meta para você. E a estratégia que Jesus usará para conquistá-la é muito simples. Literalmente é você seguir a palavra do Senhor que está lá em João: venha e veja. Literalmente Jesus está te convidando para vir e ver. Jesus está te convidando para venham e vejam aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu vou fazer na vida das pessoas. E literalmente, irmãos, então tudo começou quando Jesus chamou alguns homens e os convidou para segui-lo. Ele não estava preocupado com projetos especiais para alcançar grandes plateias, mas com pessoas a quem as multidões deviam seguir. Interessante, irmãos, que as multidões seguiam Jesus, mas Jesus ensinava as multidões, claro que ensinava. Jesus, ele curava as multidões, curava as multidões. Jesus alimentava as multidões, mas Jesus sempre se preocupou em estar perto dos seus discípulos para ensiná-los
e para prepará-los para fazer o melhor de tudo nessa terra. Queridos, a gente tem que entender o seguinte: muitos de nós não serão reconhecidos, muitos de nós não serão, muito menos conhecidos, talvez na grande mídia. Talvez eu e você jamais sejamos alguém famoso pelo mundo, pelo Brasil. Talvez nem mesmo em Cuiabá as pessoas nos conheçam. Talvez nos conheçam aqui na região do Pedra 90, na região do Nova Esperança, na região do Pascoal Ramos, talvez aqui na região do Osmar Cabral. Essa região talvez nos conheça, mas talvez nem Cuiabá não nos conheça. Mas nós não precisamos nos preocupar com isso, porque se você olhar para a Bíblia, os discípulos de Jesus, poucos são conhecidos, muitos poucos. Quem sabe me dizer o que virou Mateus? Tomé, Natanael. Alguém sabe dizer o que virou esses caras? Filipe. E aí? Não foram importantes para o reino de Deus? Foram, porque esses homens foram aqueles que Jesus chamou, andou com eles, preparou eles e os lançou para as multidões. Eu creio, a Bíblia não diz, tá? Eu creio que esses homens alcançaram milhares de pessoas para o Evangelho de Jesus, mas não foram reconhecidos. A Bíblia fala de Pedro, Tiago, João, André, irmão de Pedro. Alguém lembra de André, irmão de Pedro, onde é que anda? Alguém lembra? Gilson, lembra dele? Eu lembro da Bíblia, depois daquilo ali ninguém sabe mais nada. Então, às vezes, sabe qual é o problema, queridos? É que a gente fica se preocupando muito em ser reconhecido. E tem muita gente que se perde na caminhada porque quer ser reconhecido. Ele quer ser grande, e nem sempre ser grande significa que você é alguém que vai fazer a diferença no reino de Deus. Então, hoje nós vamos ver aqui, e aí a gente vai caminhar juntos aqui. Diz o seguinte, a palavra do Senhor em Isaías capítulo 41, versículo 8 e 9. Presta atenção. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes, eu o chamei, e disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Irmãos, o primeiro princípio, irmão, de um discípulo de Jesus, é que ele tem que saber se ele tem ou não tem um chamado. Ele tem que entender se ele tem ou não tem um chamado. Isso é muito importante. Você precisa ter certeza que você tem um chamado. Porque tem muita gente, irmãos, que está no reino de Deus apenas para aparecer. Tem muita gente que está apenas no reino de Deus para ser reconhecido. Tem muita gente que está apenas no reino de Deus para que as pessoas o aplaudam ou para que as pessoas falem para ele que ele é uma bênção. E isso você tem que ter no coração a certeza que Deus tem um chamado na tua vida. E é interessante quando nós vamos trabalhar mais adiante agora o texto, principalmente de João capítulo 1, a partir do versículo 46, a gente vai ver o quê? Que os discípulos de Jesus seguiam o mestre, e é interessante que primeiro vem João e André, eles vão até Jesus, Jesus chega para eles, venham e vejam. Depois Jesus fala o quê? Aí Jesus eles encontram Pedro, venham e vejam. Depois encontram Natanael, venham e vejam. E parece que a coisa vem vindo, irmãos, um puxando o outro. E a gente vai ver na história, depois na Bíblia principalmente, que a maioria desses homens não foram reconhecidos. Existem relatos extra-bíblicos, mas esses relatos extra-bíblicos nunca chegaram até nós. A não ser que você vá na faculdade estudar, a não ser que você busque na internet, a não ser que você faça alguma coisa. Mas nem por isso esses homens deixaram de ser importantes no reino de Deus, porque eles tinham certeza do chamado de Deus. Olha só. Alguém abre para mim aí João capítulo 1, versículo 38 e 39, que é o que nós vamos começar a falar nessa noite. João capítulo 1, versículo 38 e 39. João capítulo 1, versículo 38 e 39. Se alguém achou, pode ler, por favor.
Até o 39, irmão. Amém. Irmãos, para você ser realmente um líder da obra de Deus, da igreja, e aqui a gente, quando fala em líder, irmão, você pode estar liderando qualquer parte do processo da igreja, seja ele no discipulado, seja ele no maternal ali, na escola dominical, pode ser ele nos adultos, pode ser nos jovens, pode ser ele no louvor, pode ser ele aqui nos pequenos grupos, nas células, pode ser ele no grupo de casais, pode ser ele no grupo de adolescentes, de jovens, não importa. Você precisa ter certeza daquilo que Deus tem feito na sua vida e aquilo que você tem ou não tem um chamado. Quando os homens, aqueles homens, lembram, esses dois homens, eles eram discípulos de quem? Quem lembra de quem eles eram discípulos? De quem? João Batista. João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí então, quando eles veem Jesus passa novamente, eles seguem Jesus. E Jesus chega, eles começam a seguir Jesus. Jesus diz: o que vocês querem? Mestre, nós queremos conhecer-te. Porque quando você tem uma proposta de quer saber onde mora, é porque tu quer conhecer alguém. Eu não vou na casa da Francisca e do Adailto se eu não quero conhecê-los. Eu não vou na casa do Jairo e da Lene se eu não quero conhecê-los. Eu não vou na casa do Márcio e da Valéria se eu não quero conhecê-los. A gente só vai na casa de quem a gente quer conhecer. E aqueles homens estavam dispostos a conhecer Jesus. E Jesus diz: venham e vejam. Eles poderiam ter dito o quê? Não vamos. Não poderiam? Não, mestre, amanhã nós vamos. Se der um tempinho, nós vamos mais tarde. Quem sabe outro dia? Já está tarde. O problema, irmãos, é que tem gente que acha que tem um chamado, mas nunca está disponível para a obra de Deus. Nunca está disponível para a obra de Deus. Sempre tem uma desculpa pronta na ponta da língua. Não vai dar, eu não posso, eu não consigo, o pastor, o senhor me desculpa, mas eu tenho um compromisso. Não, nessa semana eu não posso, na semana que vem eu vou. Então, irmãos, se você tem um chamado de Deus para a sua vida, você tem que ter certeza dele. E se você tem certeza dele, eu vou falar uma coisa para você: bem-vindo ao time daqueles que não têm mais vida. Não vida própria. Porque quando a gente tem um chamado de Deus na nossa vida, você vai ver na continuação do estudo, você vai ver que você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você precisa abrir mão de alguma coisa para fazer a obra de Deus. Olha agora. Mas onde é que tu podia estar agora? Gilson, onde é que tu podia estar agora, Gilson? E aí, Gerão, onde é que tu podia estar agora, Gerão? Vasculhando o computador para achar qualquer coisa lá para divertir a cabeça, a mente, não é assim, Madeira? Olha, eu já te chutei, tá? Adailton, o que tu podia estar fazendo agora, João, Adailton? Comendo, né? Comendo. Ou se tem uma mulher boa, boa de cozinha, essa mulher ali, ó. Ah, ele ia estar comendo, irmã. Ia estar mastigando, né? Roendo alguma coisa, né? Que nem capivara. Mas é sério, queridos. Mas vocês estão aqui. E a gente olha, vamos para a Bíblia, irmão, para ninguém falar que eu estou falando coisa aqui. Vamos pegar Mateus capítulo 4, versículo 8 e 10, alguém lê para mim? Esse é aquele texto que a gente vai encontrar também lá em Lucas, que depois da pesca maravilhosa, Lucas conta que é aquela pesca milagrosa, que Jesus mandou eles lançar a rede ao lado, e daí eles pegam aquele montoeiro de peixe, eles voltam com os peixes todos. Irmão, olha que cena maravilhosa. Pensa comigo. Os caras vão pescar, não pegam nada. E aí eles pegam peixe para um mês inteiro. Numa manhã, eles pegam um peixe para um mês inteiro. E aí Jesus chega para eles e diz: larga tudo e me segue. Oh. Se fosse o Adailton, aí você chegar para Jesus e dizer o seguinte: o senhor está de brincadeira, né? Deixa eu comer os peixinhos agora aqui. Agora que eu vou fazer um dinheirinho bom, o senhor me chama. Que isso, Jesus? Não dá não, hein?
Mas é bem assim mesmo, queridos, olha só. E aqui então no capítulo 4, versículo 8 e 10, alguém lê para nós, 18, desculpa, isso. Desculpa, eu pedi Mateus 4, 18 a 20. Eu estou viajando aqui, desculpa. Mateus 4, 18 a 20, alguém lê para nós? Pronto. Alguém abre para mim João capítulo 1, versículo 43 até o 45. João capítulo 1, versículo 43 ao 45. Pode ler. Lê o 46 também, irmão, por favor. Aí, olha só. Filipe estava em algum lugar. Jesus chega para ele e diz: siga-me. Largou tudo e foi. Nem lembra de Mateus? Lembra de Mateus? Onde é que Mateus estava quando Jesus chamou ele? Sentado aonde? Na coletoria, ou seja, estava cobrando imposto. E estava cobrando imposto. E aí vinha um, e aí o imposto era um, ele já cobrava dois. Entendeu? Um era dele, um era do governo. E aí assim, ó. E aí Jesus chega para ele e diz: siga-me. Cara, ele larga imediatamente tudo que está fazendo e vai. Pedro e André aqui, e se você pegar mais adiante no mesmo texto ali de Mateus, e também lá de Lucas, diz que a palavra do Senhor, que ele encontrou mais adiante os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e aí então esses dois também largaram tudo, eles estavam consertando as redes, largaram tudo e seguiram Jesus. Irmãos, não tem como ser discípulo de Jesus, ser um líder na obra de Deus, se você não tiver que abrir mão de alguma coisa. Você precisa abrir mão de alguma coisa. Sabe por quê? Porque você vai ter que ter tempo para orar, vai ter que ter tempo para ler a Bíblia. Pensa comigo, irmãos, a gente termina um culto aqui, eu já começo a pensar na mensagem da semana que vem. Aí eu fico pensando, eu tenho que preparar uma mensagem, eu tenho que preparar o estudo da terça-feira. E aí eu saio do estudo da terça-feira, eu já começo a preparar a escola bíblica do domingo. E aí as pessoas acham o seguinte, todo mundo quer pregar, todo mundo quer cantar. Eu fico imaginando um grupo de louvor, vou usar o grupo de louvor. Não ensaio, ninguém tira um tempinho ali para ensaiar, para cantar, para cuidar das suas cordas vocais. E aí é o seguinte, chega no domingo, 7 horas é o culto, 6h45 ele sobe ali em cima, e agora vamos passar uma música. E aí é o seguinte, qual a música? Vamos Maranata. Daí a Lene começa, vem Jesus, já está bom, pronto. Eu acho que não vai ficar bom. E nem Jesus, eu acho que vai ouvir que ele tem que vir para nós aqui. Por quê? Porque, irmãos, não tem como você ser um líder da igreja de Jesus e você não abrir mão de alguma coisa. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Quer ver? Amanhã ou depois nós vamos começar os pequenos grupos da igreja, ou as células, tá? Aí a célula está bombando na rua 60 lá. O Jodilson está trabalhando, então ele não está aqui, ele é o líder lá da rua 60, ele e a Daiane. Eles são os líderes lá, mas eles não se prepararam, não fizeram nada, não tiveram tempo para ir lá. Vamos usar um exemplo, estamos usando um exemplo, tá? Como é que aquela célula ou aquele pequeno grupo vai desenvolver? Não desenvolve. Por quê? Porque eles não tiveram dispostos, isso é um exemplo, é claro, tá? Deixar bem claro, um exemplo, que eles não estavam dispostos a abrir mão de alguma coisa para preparar outra. Então, na obra de Deus é assim, queridos. Para você ser líder na igreja, na casa de Deus, você precisa abrir mão de alguma coisa. E muitas vezes, alguma coisa é o teu tempo. É o teu tempo.
é o dia que você, e eu não quero que você abra mão da sua família, deixa bem claro, tá? Amém? Você não pode abrir mão da sua família. Abra mão de outras coisas, menos da sua família. A sua família é importante. Pastor, mas nós não temos dinheiro. Vai dar uma volta lá no Parque Tianaíra, que não custa nada. Pega a tua família e vai ali como é que é o nome? No Sinuelo, que não custa nada. Pega a tua família e vai lá no Parque Mãe Bonifácia, que não custa nada. Não abra mão da tua família. Mas você pode abrir mão de outras coisas. Por exemplo, eu não sei mais o que é televisão há um bom tempo. Eu assisto um filme ou outro e olha, eu não perco tempo com novela, eu não perco tempo com BBB, com Fazenda, com isso, com aquilo, eu não perco tempo. Aliás, nem com futebol, que a Mari sabe que eu era apaixonado por futebol, nem com futebol eu perco mais tempo. Por quê? Porque eu tive que abrir mão das coisas para poder administrar a minha vida como pastor dessa igreja. Porque também não tenho tempo. Mas então eu tenho que achar tempo para as coisas de Deus. Nós trabalhamos, e todo mundo sabe, nós trabalhamos das 7 da manhã às 6 da tarde. Todos os dias, de segunda a sexta. E aí chega final de semana, a gente tem que estar na igreja. E aí as pessoas dizem o seguinte: pastor, eu quero ser líder da igreja. Beleza, quer ser líder? Bom, então nós temos uma reunião amanhã de liderança. O cara não vem. Nós temos um discipulado. O cara não vem. Deixar claro, o Jodilson trabalha, não é problema do Jodilson. Deixar aqui, senão vai pensar porque eu falei de Jodilson antes, o Jodilson trabalha. A Daiane está com a bebê, é doente. Não é o problema deles, mas o que eu estou falando aqui é que as pessoas que têm um chamado de Deus abrem mão das coisas que está vivendo. E é exatamente isso que os discípulos fazem. Jesus chega para quê? Chega para Pedro e André e diz: larga tudo, pois a partir de hoje vocês não vão mais pescar peixe, vocês vão pescar homens, vem comigo. Os caras largam tudo e seguem Jesus. Aí chega mais adiante, encontra os filhos de Zebedeu. Não encontra os filhos de Zebedeu? João e Tiago estão lá consertando rede. Jesus diz: larga tudo e me sigam. Ele encontra Felipe e diz: siga-me. Felipe nem pergunta nada, vai. Aí Felipe na caminhada encontra Natanael, e Natanael diz o seguinte: pode vir alguma coisa boa de lá? Vem nada. Diz: vem e veja, venha. Mas mesmo assim, Natanael não foi. Até Jesus chegava para ele e disse: eu te vi lá, sentado. Eu não sei o que ele estava fazendo embaixo daquela figueira. Boa, irmã. Gostei da colocação. Boa. Não tinha pensado nisso, boa. Olha só. Todos estavam fazendo aquilo que sabiam fazer. E saíram para fazer aquilo que ninguém sabia fazer. Largaram tudo para fazer aquilo que ninguém sabia fazer, porque era novidade, era uma coisa nova. Eles não eram sacerdotes, eles não eram levitas, eles não eram religiosos, eles não eram líderes de nada. E é tão tremendo que lá na frente, quando eles batem em Pedro lá em João, e aí antes de bater eles dizem: olha, esses caras andaram com Jesus. Esses caras são da Galileia, são grossos, são pescador, são os caras, olha, que não tem cultura nenhuma, e eles falam igual Jesus. E agora vai mais um detalhe: Jesus não chama ninguém desocupado. Deixa bem claro. Essa ideia que tentei fazer isso, tentei fazer aquilo, tentei fazer aquele outro, e aí eu descobri que eu tinha um chamado de Deus. Isso é mentira de vagabundo, de preguiçoso. Porque na Bíblia Jesus não chama nenhum que está sem fazer nada, sem fazer nada. Estão todos trabalhando. Lembra de uma musiquinha que se cantava, os mais antigos aí da igreja, das igrejas tradicionais: Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra, senão o tempo sobra. E está cheio de preguiçoso na vida na igreja, sabe? Dizendo que é líder. Não quer abrir mão da sua vida boa, não quer abrir mão de nada, não quer cuidar de ninguém, mas aí, como ele não conseguiu fazer nada, ele queria ser juiz, não conseguiu. Aí tentou ser advogado, não conseguiu. Pensou em ser médico, não conseguiu.
Testou ser funcionário público, não conseguiu, daí ele descobriu que ele tinha um chamado. Irmão, está na hora de a gente quebrar esses, sabe, celeumas na mente aí. Sabe, está na hora de a gente quebrar isso. Deus não chama preguiçoso. Deus não chama desocupado. Davi era o único dos irmãos que estava trabalhando. Quem lembra disso? O único dos irmãos que estava trabalhando. Tinha 7 na barra da saia da mãe, 7 mamando na casa do pai, e o único que estava trabalhando era o menorzinho de todos, cuidando das ovelhas lá longe da casa, defendendo as ovelhas, lutando com o urso, lutando com o leão. Era o único. E Deus chamou quem? O único. Pastor, Deus chamou Saul. Saul estava trabalhando. Saul estava correndo atrás do quê? Das jumentas do seu pai, trabalhando. Deus não chama desocupado, queridos. Deus não chama desocupado. Então a gente tem que entender isso. Aquele que tem certeza do chamado de Deus para a sua vida, irmão, ele está disposto a abrir mão de alguma coisa. Quer ver? Vamos usar Davi. Davi tinha um chamado. E quando tinha um chamado, e quando ele foi chamado pelo rei Saul, ele largou lá as ovelhas e ele foi servir ao rei. Mas antes de servir ao rei, quando o seu pai deu a ele uma missão, ele deixou lá as ovelhas e foi lá servir o seu pai. Então, irmãos, não tem como a gente fazer a obra de Deus sem abrir mão de alguma coisa. Então, se você está aqui, você quer ser líder dessa igreja, você vai ser o líder dessa igreja, você precisa entender uma coisa: você vai ter que arrumar tempo para conciliar a sua vida com Jesus e a vida com sua família. Porque se você não tem tempo, irmãos, a melhor coisa do mundo é você desistir agora, parar agora. Porque vai apertar. Essa igreja com 150 pessoas já é, para nós, já é quase uma loucura. Imagina quando chegar a 500, a 1000. Mas não, irmã Francisca, irmão Adailton, vocês têm que cuidar de 150 casal. Como é que cuida? Ou nós temos Jairo Maison, 3 grupos de louvor. Ou Mari, as professores da escola dominical, ter 300 crianças. Imaginaram? E aí? E aí, irmãos? Então, algumas coisas a gente tem que entender. Os homens largaram, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. E talvez, eu vou falar para vocês assim, irmãos, muitas vezes você vai ter que abrir mão até mesmo daquele teu soninho de todo dia. Fala, Jeová, é? Olha lá, ó. O cara falou, fala, Jeová. Fala, Jeová. Fala, Jeová. Não é frase, não. Porque assim, vejo que as profetas. Brincadeira. Vamos continuar aqui, queridos. Quer ver? Bom, a gente já descobriu o quê? Que você tem que ter certeza se você tem ou não tem um chamado. Começa por aí. Se você tem um chamado, irmãos, bem-vindo ao time. Irmãos, é maravilhoso servir Jesus, amém? Irmão, é maravilhoso, irmãos. Irmãos, é maravilhoso. Eu, como homem, eu falo assim, eu me completo sendo um servo de Deus. Eu me completo, irmãos. Eu amo isso. Isso para mim não é fardo. Às vezes eu estou cansado, mas não é fardo. Sabe? Às vezes eu estou desanimado, mas não é fardo. Então nós temos que entender isso, sabe? Que a gente tem que ter certeza do chamado. Segundo lugar, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Vai ter dia, sabe, Valéria, que em vez de vocês, vamos dar um exemplo, ir lá para a cachoeira pescar, você vai ter que ficar em casa preparando as tarefas para as crianças no outro dia. Sabe? Mas tudo que vocês tiverem a abrir mão, vocês não abram mão da sua família. Amém? O ministério de vocês começa lá dentro de casa, na sua família. Porque do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder nossa casa? Pode falar. Glória a Deus. E Deus honra, não honra?
Até porque sábado à tarde seria um dia melhor. Aqui vem o mais legal de todos, para mim, na minha opinião, do estudo de hoje. Você precisa aprender a se relacionar com pessoas diferentes. Quer ver? Lucas, eu não botei o texto ali, eu esqueci. É Lucas capítulo 6, versículo 12 a 16. Alguém lê para mim? Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 16. Eu fico imaginando Jesus. Jesus tinha 4 pescadores, um publicano, um traidor do capeta junto. Tinha lá. Um radical lá. Jesus tinha de tudo naquele grupo lá, queridos. Imagina que balaio de gato era aquele discipulado de Jesus. Tinha de todo mundo lá. Vamos ler lá então. Alguém lê para nós lá? Lucas capítulo 6, versículo 12 a 16. Bom, olha o grupo de Jesus: pescadores, agricultores, radicais, publicanos, traidores. Irmãos, esse era o grupo de Jesus. E Jesus convivia com eles todos. E eles conviviam uns com os outros, com exceção daquele momento lá que nós encontramos dos filhos de Zebedeu, que um queria sentar à direita, o outro queria sentar à esquerda. A gente não tem relatos que houve algum problema entre eles. E Jesus usa aquele momento para explicar para eles que ninguém é maior do que ninguém naquele lugar. Vamos ler essa palavra, vamos ler esse texto? Olha que texto maravilhoso. Isso está em Mateus capítulo 21 ou 22, não me lembro agora. Deixa eu achar aqui, tá? 23, Mateus 23. 23, capítulo 23, versículo 8 ao 12. Olha o que Jesus diz aqui, queridos. Como ele quebra alguns paradigmas da igreja moderna. Jesus diz assim: mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui que eles veem uma sequência, tá? De Jesus falando dos hipócritas, dos mestres da lei, que eles gostavam de ter a primazia em tudo, eles amarravam os seus filactérios. Quem não sabe o que é filactério, lá que vem enquanto lê na Bíblia, filactério, queridos, quem já viu a caixinha da promessa? Era uma caixinha da promessa. Tá, aquelas caixinhas da promessa que a gente tira. Aliás, na caixinha da promessa nunca vi uma palavra dura contra a gente, é só promessa. Vai ser uma benção. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ser tu uma benção. Não é assim? Eu nunca vi Jesus falar o seguinte, ó: raça de víboras, eis que o machado está posto lá. Por quê? Porque a caixinha de promessa, brincadeira à parte, tá? Aquilo é uma caixinha de promessa. Então é o seguinte, era mais ou menos assim, os textos mais conhecidos da Bíblia, do texto lá do Antigo Testamento, da Torá e coisa, eles amarravam aqui e aqui, para ir balançando, para mostrar que eles conheciam aquilo. Então eles gostavam assim, e quanto maior o filactério, mais o cara conhecia da Bíblia. E aí então eles andavam bonzão lá, bonitão, né? E aí Jesus vem criticando tudo eles aqui. Então, mas eles olham para os discípulos e dizem: olha, mas vocês não devem ser chamados mestres.
Porque só um é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. E a ninguém na terra vocês devem chamar pai ou padre. A expressão padre é pai. Porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes. É forte, irmão. Porque você só tem um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser o servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E aí? Jesus quebra todo o paradigma da igreja moderna. Ninguém é maior que ninguém. Eu não sou maior que vocês, vocês não são maior do que eu. Eu não sou o chefe de vocês, nós somos irmãos uns dos outros. Eu não sou o pai de vocês, que é bem na moda isso, tá? De pai e pai. Nós somos irmãos. Irmãos em Cristo Jesus. Então a gente cuida um do outro, irmãos. E a gente tem que aprender a conviver com diferentes situações. Quer ver? Os irmãos são do Pará. Eu sou do Rio Grande do Sul. A Lênia é do Ceará. O Jair é do Rio de Janeiro. A Mari é de Santa Catarina. A Valéria é do Paraná. Eu lembrei de você. O Gilson é de Cáceres. A Dora é daqui, né? A Dora é cuiabana. Você é cuiabana, irmã? Ah, irmã, é cuiabana. Quem não é mais cuiabano aqui? Fora isso aqui. Tudo o resto. O Márcio é gringo, italiano. Um cuiabano italiano, mas é. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos diferentes uns dos outros. E você imagina o seguinte, quando bota todo mundo dentro de uma igreja. E a Sião, queridos, é um balaio de gato. Porque aqui tem pentecostal extremo, tem tradicional extremo, tem maluco extremo, que sou eu daí, né? O maluco extremo. Tem gente ponderada. E vocês imaginam como é a gente conviver com isso, queridos? E a gente tem que aprender a conviver com isso. Mas quem tem um chamado tem que relevar muitas coisas, entender o contexto das coisas. Entender, queridos, que lá no Pará se come um vatapá. Come vatapá lá, né, irmão? Vatapá. Mas no Rio Grande do Sul gosta de churrasco. O Rio de Janeiro gosta de feijoada. E a Lene gosta de caranguejo. Ela é cearense, irmão. Não é verdade, irmã? Eu sei que tu ama caranguejo. Já vi nos teus estados um monte de caranguejo. Uma hora dessas nós vamos fazer um caranguejo. Mas a gente tem que entender que a gente é diferente como pessoas, mas em Cristo nós somos irmãos. Nós somos filhos do mesmo Pai. Então, como nós somos filhos do mesmo Pai, a gente tem que aprender como líderes a conviver com essas diferenças, queridos. Porque às vezes aqui, isso vai, Cláudio, isso vale para ti, Cláudio. Você que, se Deus confirmar para você o chamado naquela igreja. Irmão, as pessoas serão diferentes de você. Pensarão diferente de você. E você tem que entender todo um contexto para você tomar uma atitude. Porque se você tentar impor a tua ideia, a igreja vai rachar. Vai rachar. Então nós temos que aprender a conviver com as diferenças, queridos. E às vezes a diferença, sabe o quê? Elas machucam a gente, sabe por quê? Porque a pessoa é diferente demais da gente. Tem pessoa que é dócil, tem pessoa que é braba, tem pessoa que é ignorante, tem pessoa que é amorosa, tem pessoa que gosta de ajudar, tem pessoas que não gostam de ajudar. Não é assim? Tem pessoas que estão dispostas a tudo, tem pessoas que não estão dispostas a nada. E aí você, líder da igreja, imagina você líder do louvor, líder da célula, do pequeno grupo lá na tua casa, e aí é o seguinte, aí tu chega o seguinte, e aí na tua célula, no teu pequeno grupo, você tem lá 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 3 são tradicional zona. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém, irmão? 3 são do reteté canela de fogo. Glória! Aleluia! Sabe? Mistério, irmão.
E tem 3 irmãos que é meio para cá, meio para lá, sabe? Glória a Deus, aleluia, mas não é muito chegado, nem muito a barulho, nem muita coisa. E como é que tu convive? Você vai chegar para as pessoas, você é pentecostal, você chegar, todo mundo tem que ser pentecostal. Você é tradicional, todo mundo tem que ser tradicional. Então a gente tem que aprender a conviver com essas diferenças, queridos. E eu creio, queridos, que 3 anos Jesus ali, e Jesus de vez em quando dá umas caneladas no povo lá, né? Jesus dá umas toradas nos caras. Porque você olha para Jesus, Jesus aprendeu a conviver com todos eles. De vez em quando Jesus era um pouco mais duro, com um com o outro. Como no episódio de Pedro. Pedro chegou e disse para Jesus, e Jesus disse, quem diz que o Filho do Homem é? E um diz, um profeta, o outro Elias, outro João Batista, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedrão, né, cara, Pedrão, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Passou 5 minutos, Pedro diz assim, Jesus diz, agora eu vou para Jerusalém, chegar em Jerusalém, vão me matar, vão me crucificar, e ao 3º dia eu vou ressuscitar. Não, mestre, não acontecerá isso, porque nós não permitiremos. Ele diz, sai para trás, Satanás. Inconstância. E tem gente na igreja que é inconstante, queridos. Tem pessoas que são inconstantes, ora estão muito bem, ora estão muito mal. E é isso, como líder, que a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. E a coisa mais difícil para um líder é aprender a conviver com as diferenças. Falo para vocês assim, eu falo porque para mim é uma dificuldade. Agora bem menor, mas na caminhada foi muito difícil para mim. Porque chegou num tempo, irmãos, que eu gostaria que as pessoas fossem igual a mim. É mais fácil. Mas o evangelho não é de robôs, irmão. Quando o evangelho se torna um evangelho de robôs, alguma coisa está errada e Jesus não está nesse negócio. Porque o robô é o seguinte, é programado, todo mundo sai igual. Todo mundo faz igual. E a Bíblia diz que onde há o Espírito Santo, há o quê? Há o quê? Liberdade. E o Espírito Santo usa um para quê? Para ser orelha, outro para ser braço, outro para ser perna, um para dar glória a Deus, o outro para falar língua estranha, o outro para interpretar língua estranha, o outro para orar e para curar, o outro para o quê? Para revelar, outro para pregar, o outro para consolar. A gente é diferente. E na igreja a gente precisa entender isso, que como líderes, vocês precisam aprender a conviver com as diferenças. Se você não aprender a conviver com as diferenças, você nunca vai ser um líder bem-sucedido no teu ministério. Nunca. Nunca será um líder bem-sucedido. Então, isso vale para qualquer ministério, tá? Isso é regra. Seja nas crianças. Bom, quer ver? O Maicon tem 2 filhas, criadas tecnicamente da mesma maneira. Uma é uma bênção, a outra é uma bênção maior ainda. E bota a bênção naquilo. O Gilson e a Dora, eles têm 2 piás. O Juninho caminhou com 1 ano e... quanto? 11 meses, né? O Thales com 7 meses caminhava. E aí? Diferentes. E o Juninho você bota, eu creio que deve ser assim, tá? Pelo que eu vejo, não estou dizendo porque eu não tenho convivência, mas o Juninho, se botar sentado ali, fica. O Thales não tem perfil de ficar sentado ali, não. É isso, queridos. São diferentes os filhos da gente. E a igreja também são diferentes. A igreja é diferente um do outro. E a gente precisa aprender a conviver com essas diferenças. Assim como em casa você tem que se, às vezes, queridos, deixa eu ver. Adaptar não significa você aceitar. Porque senão a Valéria e o Márcio vão ter que executar a pobrezinha da Rebeca toda hora. A gente se adapta, queridos. Ou seja, a gente releva algumas coisas. Aquilo que não é importante a gente deixa para lá. Quando for importante a gente chega mais duro. Entendeu? Então a gente tem que aprender a conviver com isso. E a conviver com essas, sabe, diferenças, irmão. Para você assim é a coisa mais difícil. Fala lá, minha irmã.
Cara, olha, irmã, assim, ó, vou falar para a irmã. Eu acho que professor é um chamado. Quem não tem o chamado para ser professor, ele não consegue exercer o seu ministério. Lá, eu estou falando do ministério fora da igreja. Porque no final de tudo, não é verdade, irmã? Quando a gente consegue entender as diferenças, conviver, a sala é uma bênção. Eu fui professor, queridos, eu já fui professor, tá? De rede pública. Ele deu aula para adultos, aquele pessoal que fazia não era o terceirão, não existia esse negócio, mas era assim, pessoal, era quase um supletivo à noite. Eu dava aula da 5ª à 8ª série. E eu nunca tive nenhum problema com nenhum aluno. Tinha uma professora de português, chegava xingando todo mundo. Adivinha, cara, ninguém dava bola para ela. Eu entrava na sala, os caras estavam jogando, imagina, irmão, tinha gente de 18 anos, tinha cara de 50 anos, tinha cara de 20 anos, tinha gente de 17 anos, cara que já tinha rodado umas 50 vezes, estava ali. E aí eles estavam jogando papel no outro, eu sentava em cima da cadeira, da mesa e ficava esperando. E olhando. E aí um ia se tocando, o outro ia se tocando, quando via todo mundo estava ali, daí eu dava boa noite. Mas eu tratava todos da mesma maneira. E por tratar todos da mesma maneira, eu ganhei o respeito de todos. Porque eu entendi que cada um deles tinha um problema na sua vida. Eu tinha meninas que haviam sido molestadas e aí, durante o período, tinham deixado para trás os estudos, outras que tinham engravidado, outros que tinham que ter saído muito cedo para sustentar sua família e foram trabalhar, outros que tinham mudado muitas vezes na vida e não conseguiram terminar os estudos. E aí então, quando eu entendi, eu colocava eles em círculos e eu sentava com cada um deles e ouvia a sua história. E quando eu entendi a história de cada um, eu aprendi a conviver com a diferença de cada um. E eu ganhei o respeito de todas as classes, da 5ª à 8ª série. Nenhum aluno tinha problema comigo. E eu não tinha problema com nenhum dos alunos. Então a gente precisa entender isso, queridos. A gente precisa entender conviver com isso. E é uma coisa mais difícil, sabe por quê? Porque a gente quer que as pessoas sejam igual a gente. E as pessoas não são igual a gente. Tem uns abençoados, irmão, que olha só Jesus na causa. O cara marca o ensaio às 7 horas, mas 7h30 o cara aparece. Se arrumando ainda, né? E aí, irmão, ensaiou a semana? Ensaiou o quê? Beleza, vamos lá, vamos terminar que nós estamos no final já. Tá? Irmãos, e para você ser um bom líder, você precisa estar disposto a aprender. Abre para mim Mateus capítulo 5, versículo 1 e Mateus capítulo 11, versículo 1. Mateus capítulo 5, versículo 1 e Mateus capítulo 11, versículo 1. Alguém lê, por favor? Amém. Mateus capítulo 11, versículo 1. Amém. Irmãos, ninguém consegue ser um bom líder se não aprender primeiro. Não tem como. Não tem como, irmãos. Ninguém consegue ser um bom líder se não quiser ou não estiver disposto a aprender. E é para isso que existem os seminários, é para isso que existem os estudos, é para isso que existem cursos, é por isso que existe uma série de coisas que a gente precisa usar para fazer melhor a obra de Deus. Jesus naquele tempo não tinha internet, Jesus não tinha livros. Aliás, a marca de um mestre naquele tempo era não escrever nada. Os discípulos escreviam a respeito dele. Os discípulos escreviam.
Platão não escreveu nada. Quem escreve é seu discípulo. Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu? Seus discípulos. E assim por diante. E nem Jesus escreveu nada. Os seus discípulos escreveram acerca dele. Então, essa é a ideia. Por quê? Porque o mestre, irmãos, e aí o mestre aqui, digamos assim, para quem está ensinando, não o mestre Jesus, o mestre, ele capacita as pessoas para que essas pessoas amanhã depois se tornem mestres e capacitem outras pessoas. Então, a gente tem que estar disposto a aprender, meus irmãos. Tem muita gente que já chega, eu sei tudo, não vai dar certo, irmão. Eu passei por essa fase, tá? Vou contar para vocês uma coisa. Teve um tempo na minha vida que eu achei que sabia tudo. Quando a primeira vez eu fui para um seminário, me mandaram para um curso teológico, não era bem um seminário, um curso teológico. E aí eu ia todo sábado para esse curso teológico, e aí eu passava sábado e domingo, na sexta eu ia, né, Mário? Sexta, né? Eu ia na sexta, e aí eu ficava sexta, sábado e domingo, depois do almoço, nós vínhamos embora. Então, e aí no domingo à noite eu estava no culto. E aí então, irmãos, eu pegava, o pregador estava pregando e esse cara não sabe nada. Esse cara não sabe nada, não sabe nada. Mas na verdade quem não sabia nada era eu, queridos. Porque eu não tinha aprendido nada. Porque alguém que não aprende a humildade não aprende nada na sua vida. Guarda isso em nome de Jesus. O homem ou a mulher que não aprende a humildade não aprendeu nada na sua vida. E muitas vezes você precisa ser humilde para reconhecer que você precisa aprender alguma coisa ainda na sua vida. Você não é bom o suficiente. Você não toca bem demais, você precisa ensaiar mais. Você não canta bem demais, você precisa treinar mais. Esses dias eu ouvi uma reportagem que uma artista famosa aí de coisa, ela faz aula de canto. Eu disse, não acredito. A mulher canta muito, uma mulher secular. E ela faz aula de canto. Se alguém que é profissional faz aula de canto, por que vocês não fazem? Se Paulo, escrevendo, olha só, a Timóteo, a sua última carta, a segunda carta a Timóteo, Paulo diz, traga-me os pergaminhos, ou seja, traga as escrituras para mim estudar. Paulo. E aí? A gente precisa ter humildade, queridos. Então um líder, ele é humilde, está sempre disposto a aprender. Detalhe, irmãos, não queira saber tudo agora. Deixe Deus fazer isso na sua vida. Te mostrar pouco a pouco. Não tenha pressa. Deixe Deus moldar você. Deixa Deus trabalhar em você. E enquanto não chega a plenitude do conhecimento de Deus na sua vida, que é só na glória, porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio 29, 29, o que diz Deuteronômio 29, 29? Sem abrir. Deuteronômio 29, 29, essa aí, obreiro, tem que saber de cor. O que diz aí? Meu Deus. Viu como você precisa aprender? As coisas ocultas, ou as coisas ocultas pertencem a Deus, e as reveladas a nós e aos nossos filhos. Tem coisa que eu e você só vamos conhecer na glória. Você vai perguntar para Jesus, Jesus, por quê? Jesus, eu vou perguntar para Josué e Caleb, se Deus me der a oportunidade de sabe? O que eles viram naquela terra? O que eles viram naquela terra? Eu vou perguntar para Natanael o que ele estava fazendo embaixo da figueira, que a Bíblia não diz. Mas coisa boa não devia ser, não. Porque Jesus, eu te vi embaixo da figueira, só ele sabia daquela coisa. Ou ele estava fazendo um voto com Deus, ou ele estava conversando com Deus, ou talvez ele fosse que nem eu e vocês. Deus, manda uma prova que tu existe. E aí Jesus diz, eu te vi lá.
Deus já viu muitas vezes eu e você embaixo da figueira, irmãos. Você pode ter certeza que Deus já nos viu muitas vezes embaixo da figueira. Tem coisas que só Ele sabe da nossa vida. E muitas vezes Ele deve ter falado, ó, eu vi, eu sei, eu conheço, eu te vi lá. Mas a Bíblia não diz, né? Talvez a gente possa perguntar, né, irmãos? Deuteronômio 29, 29. Perguntar para Paulo que céu foi aquele que ele viu. O terceiro céu. É o mesmo céu que a gente vai estar? Mas não é uma junção. Chegar na glória e sentar do lado de Davi. Davi, toca uma harpa aí igual para mim. Glória, aleluia. Glória a Deus. Vai ser bênção, irmãos. Vai ser bênção. Mas enquanto não chega esse tempo, vamos aprender aqui nessa terra. Amém? Então assim, irmãos, não esteja fechado ao aprendizado. Aprenda. Aprenda de Deus. Aprenda as coisas de Deus. E não tem forma de aprender a forma de coisas, a não ser através da leitura da palavra. Leiam livros. Irmãos, é importante nós lermos livros também. Porque a gente aprenda a captar muita coisa boa nos livros. Tem muito livro bom. Muito livro bom. Muito livro bom mesmo, tá? Uma vez eu comprei a história dos judeus, do Flávio Joséfo. Deve ter umas 4.000 e poucas páginas, né, do Cláudio? Eu acho que é 4.000 e poucos, sei lá quantas páginas tem aqui lá. E eu disse, eu vou ler tudo. Ah, chegou lá para 100 e pouco, eu desisti. Eu não tinha entendido que aquilo era um livro de estudo. Que a gente pega e estuda ele. A gente aprende. Eu achei que eu podia ler como um livro qualquer. Vou terminar. Nunca terminei. Li vários pedaços, aí quando eu tenho algum interesse, vou lá, sento, estudo, leio, a minha mente se abre e eu aprendo mais. Quando eu penso que sei alguma coisa, eu descubro que tem gente que sabe mais do que eu e eu não sei nada. Aí eu aprendo mais. Tá bom, queridos? Então esteja sempre pronto a aprender, ok? Independente de quem seja, nunca feche teu coração. Ah, o Clayson vai pregar domingo. Não feche teu coração, porque Deus pode usar, e usou o Clayson, domingo retrasado, para falar o coração da igreja. O Adailton vai pregar, não vou lá, porque... Não, Deus usa o Adailton também para falar o coração da gente. Então Deus nos usa sempre. Deus usa quem quer, quando quer, como quer, para fazer o que Ele quiser. Ok? Então assim, esteja disposto a aprender. Veio para o culto, não importa quem vai pregar. Se Deus quiser, Ele manda entrar uma mula ali e falar com a gente. Amém? Deus é Deus. Manda entrar uma mula e falar com a gente. Deus é Deus. Garanto que a gente vai encher de paulada a mula. Vai querer encher de paulada a mula, eu tenho certeza também disso. Tá bom? Então mesmo, vamos terminar aqui, vamos encerrar. Alguma pergunta aí, alguém? Alguma colocação? Ó, temos 2 minutos. 2 minutos para colocações. Alguém tem alguma colocação? O que nós aprendemos hoje, irmãos? Que um líder, vamos recapitular? Um líder tem que ter certeza do quê? Tu tem ou não tem? Não tem meio termo, irmão. É que, liderança é que nem mulher grávida. Ou tu está grávida ou tu não está grávida. Não conheço nenhuma mulher meio grávida. Alguém conhece uma mulher meia grávida? Ou ela está ou não está, não é assim? Ou está ou não está. Liderança é a mesma coisa. Ou você tem um chamado, ou você não tem um chamado. E se você tem um chamado, você tem que aprender que você precisa abrir mão de alguma coisa. Você precisa aprender a conviver com diferenças. E você tem que estar disposto a aprender. Ponto final. Não tem outro jeito. Jesus fez assim. Sabe qual é o problema? Que agora aqui, eu abro um parênteses aqui, me lembrei de uma coisa. A gente às vezes está muito preocupado, sabe no quê? De transformar a nossa vida em pai de multidões. E Jesus quis ensinar só 12. Às vezes você vai se tornar um pai de multidões, sabe quando? Você discipulando alguém que vai se tornar um grande pregador ou pregadora. E você vai ser pai de multidões através da vida daquela pessoa. Guarda isso. Talvez eu seja um pai de multidões, mas talvez a Sião nunca cresça o suficiente para vir ver multidões aqui dentro. Talvez vocês sejam os filhos na fé, entre aspas, que irão alcançar multidões para Jesus, e eu vou me sentir pai de multidões através de vocês. Amém? Alguém quer falar alguma coisa?
Podemos encerrar? Então vamos encerrar. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse momento maravilhoso, Deus, que passamos aqui. Ó Deus, é muito bom, Deus, aprender do Senhor. Como é bom, Senhor, aprender da Tua palavra, do reino do Senhor. Como é bom, Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, ó Deus, dispostos a fazer a obra de Deus. Que o Senhor abençoe a cada um desses homens e mulheres que aqui estão. Que o Senhor abençoe suas vidas. E que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha trazer a Tua paz sobre eles. E que o Senhor venha capacitá-los, ó Deus, para essa grande obra que o Senhor tem aqui nesse lugar. Abençoe, ó Deus, para que possamos crescer, prosperar em todos os sentidos da palavra do Senhor. E que a Sião seja uma referência, não somente, ó Deus, para o Nova Esperança, mas para toda a região sul de Cuiabá, para o Mato Grosso, para o Brasil e para o mundo, para a glória, louvor e honra do nome do Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento. Leva-nos em paz para casa, guarda-nos, proteja-nos, livra-nos do mal. Livra-nos, ó Deus, da pandemia, da epidemia. Por favor, Deus, não permita que nenhum membro ou familiar desta igreja venha, ó Pai, ser ceifado, ó Deus, por essa doença tão maligna, Deus. Tão difícil, ó Pai. Cuida de nós, Pai. Guarda, proteja-nos, livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Fica na paz, Senhor Jesus. Em nome de Jesus.